Ele jurou que não eram seus filhos, até que 3 anos depois viu os seus próprios olhos a olhá-lo fixamente. André Monteiro construiu o seu império com base na precisão e no controlo, em nunca deixar que as emoções turvassem o seu julgamento. Como administrador delegado, CEO, de uma das maiores corporações de construção do país, ele estava habituado a negociar acordos multimilionários sem uma ponta de dúvida. No entanto, naquela noite, há 3 anos, de pé no suave resplendor da sala do seu apartamento de luxo em Lisboa, a sua certeza tinha sido mais aguda e fria do que nunca. Emília estava à sua frente, as mãos a tremer, os lábios pálidos, os olhos a brilhar com lágrimas não derramadas. Ela sempre foi bonita de uma forma que parecia intocada pelo caos do mundo. O seu cabelo louro a cair sobre os ombros, aqueles olhos castanhos profundos a procurar algo no seu rosto. Talvez esperança, talvez compreensão. Mas tudo o que André conseguiu sentir foi suspeita e uma raiva crescente e asfixiante. Ela disse-lhe que estava grávida. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, como um frágil copo prestes a partir. A sua mente, rápida e impiedosa, começou a ponderar todas as possibilidades. Ela queria algo. Tinha de ser assim. Por que agora? Por que ela? A confiança que outrora os tinha unido estava a desfazer-se há semanas, desgastada por sussurros e as pequenas rachaduras que ele pensava ver nas histórias dela. A conclusão chegou-lhe com a mesma lógica fria que tinha construído a sua carreira. A criança não podia ser dele. Ele aproximou-se, mas não para a consolar. A sua voz, geralmente firme e controlada, estava tingida de aço. Vai-te embora. Eles não são meus filhos. A forma como ela encolheu com as palavras quase o fez parar, mas o muro dentro dele já estava construído. Ele não a deixaria entrar. Ele não permitiria que a possibilidade de traição se instalasse na sua vida. As lágrimas dela transbordaram então, a escorrer pelas suas bochechas. Mas ela não suplicou, não gritou, simplesmente olhou para ele, a sua expressão a mudar de angústia para algo muito mais duro, um veredito silencioso passado entre eles. Ela virou-se e foi-se embora, os seus passos a ecoar no chão polido, o clique da porta a fechar-se atrás dela, a soar como o fim de um capítulo que nenhum dos dois admitiria que ainda estava a ser escrito. Essa noite, André serviu-se de uma bebida e parou junto à janela que dava para a cidade resplandecente. Ele disse a si mesmo que era a decisão certa, a única decisão. Era um homem que cortava os problemas antes que eles criassem raízes, que sabia quando algo já não lhe servia. Mas, à medida que as horas se estendiam até ao amanhecer e o silêncio do apartamento o oprimia, ele apercebeu-se de algo inquietante. Não conseguia parar de reproduzir o olhar nos olhos dela quando ela se foi. Não era apenas dor o que ele tinha visto, era finalidade, e talvez algo que se parecia desconfortavelmente com a verdade. Ele tentou afogar o pensamento em uísque e trabalho, dizendo a si mesmo que o amor, como qualquer outro risco, podia destruir-te se não tivesses cuidado. E André Monteiro tinha jurado nunca ser destruído por ninguém. O recomeço no litoral. Emília deixou a cidade na manhã seguinte, muito antes de o sol se elevar o suficiente para derramar luz sobre o horizonte que ela outrora acreditou ser seu. Ela não disse a ninguém para onde ia, nem mesmo aos poucos amigos em quem ainda confiava. A viagem de comboio para o litoral, costa, parecia interminável, o chocalhar rítmico das rodas nos carris dando-lhe demasiado espaço para pensar na vida que acabara de deixar para trás.
ela chegou a uma pequena vila costeira que cheirava a água salgada e chuva, um lugar onde ninguém se importava com quem ela tinha sido ou o que tinha perdido. As ruas eram tranquilas, ladeadas por velhas lojas de tijolo e casas pintadas em tons pastel. Ali, numa casa gasta que lhe tinha sido deixada por uma tia que mal conhecia, Emília começou o lento trabalho de construir uma nova vida. Quando as suas filhas nasceram, duas meninas minúsculas com idênticas cascatas de cabelo castanho e olhos tão escuros que pareciam chocolate derretido, a respiração de Emília falhou. Elas eram a prova viva de tudo o que André se recusara a acreditar. Cada vez que olhava para elas, ela via pedaços dele, e a pontada desse reconhecimento nunca desapareceu por completo. A vida como mãe solteira não era o tipo de dificuldade que podia ser romantizada. Emília trabalhava de manhã numa pequena pastelaria perto do cais, a levar bandejas de café e cestos de pastéis a turistas que falavam das suas escapadelas de fim de semana e reservas para o jantar, inconscientes do esgotamento escondido por trás do seu sorriso educado. As tardes eram para suas filhas, passeios ao parque, histórias antes das cestas, roupa suja interminável que de alguma forma se acumulava mais depressa do que ela conseguia dobrá-la. As noites eram frequentemente passadas no Centro de Apoio Social local, onde ela ajudava em tudo, desde a separação de doações até a organização de pequenas angariações de fundos. Não era glamouroso, mas a mantinha com os pés no chão, impedia-a de se sentir como se estivesse à deriva demasiado longe de si mesma. A vila acolheu-a lentamente, não por quem ela tinha sido, mas por quem era agora. Uma mãe que trabalhava arduamente, uma mulher que não desmoronava sob o peso que carregava. No entanto, não importava quão cheios estivessem os seus dias, havia noites em que o silêncio a oprimia demasiado, quando se sentava junto à janela com uma chávena de chá que tinha arrefecido, a ver como o mar respirava sob a luz da lua. Nesses momentos ela permitia-se recordar André, não o homem que a tinha afastado, mas o que outrora acreditou. Ela via-o na curva dos sorrisos das suas filhas, na expressão determinada dos seus pequenos maxilares, na forma como elas inclinavam a cabeça quando estavam curiosas. E embora nunca pronunciasse o nome dele em voz alta, ela sabia a verdade que o tempo nunca poderia apagar. Ele era parte delas, quer ele quisesse ou não. O fantasma do sucesso. Nos 3 anos que se seguiram, a vida de André Monteiro expandiu-se em todas as formas mensuráveis, exceto naquela que importava. A sua empresa bateu recordes de lucros anuais, garantindo contratos governamentais de alto perfil e expandindo-se para mercados internacionais. O seu nome era regularmente impresso em revistas elegantes, juntamente com palavras como visionário e magnata. O apartamento de luxo que outrora partilhou brevemente com Emília foi renovado para parecer uma montra arquitetônica, com pisos de mármore que refletiam o horizonte de Lisboa, paredes de vidro que o faziam sentir como se estivesse a flutuar sobre o mundo. Ele organizou galas de caridade, negociou negócios nas salas de reuniões do apartamento e viajou para resorts, onde o ar era denso, com exclusividade e o cheiro a charutos importados. Do exterior, a sua vida parecia intocável. No entanto, por trás da fachada imaculada, André carregava uma inquietude que não conseguia nomear totalmente. Não era solidão, não no sentido convencional. Havia sempre pessoas à sua volta, sempre mulheres dispostas a ser fotografadas no seu braço, sempre colegas prontos para rir das suas piadas enquanto bebiam bebidas que custavam mais
do que a renda mensal da maioria das pessoas. Mas a ligação era superficial e nenhuma quantidade de atenção parecia preencher o espaço vazio que se tinha enraizado dentro dele. Havia noites em que as luzes da cidade brilhavam como 1000 promessas não cumpridas, e no silêncio entre reuniões ou na quietude antes de dormir, a sua mente vagueava para Emília. No início, ele descartou isso como nostalgia, do tipo que se instala quando bebes demasiado ou estás esgotado pelo trabalho. Mas as memórias não desapareceram com o tempo. Pelo contrário, tornaram-se mais nítidas, ancoradas por detalhes que ele não conseguia parar de reproduzir. A forma como o riso dela costumava apanhá-lo desprevenido, a inclinação teimosa do seu queixo quando ela o desafiava, a suavidade na sua voz nas noites em que falavam sobre o futuro. E depois houve a última vez que a viu, os olhos a brilhar com lágrimas que tinham albergado tanta dor quanto algo inabalavelmente certo, como se ela soubesse uma verdade que ele se recusara a enfrentar. A imagem dela grávida atormentava-o de formas que ele se recusava a admitir, roendo os limites da sua confiança. Ele dizia a si mesmo que tinha tido razão em afastá-la, que um homem na sua posição não podia dar-se ao luxo do tipo de vulnerabilidade que ela representava. Mesmo assim, havia momentos, raros, mas penetrantes, em que se perguntava se tinha condenado a uma vida de vitórias que nunca saberiam a suficiente. A sua vida pessoal tornou-se uma rotação cuidadosamente selecionada. Ele namorou modelos, advogadas, socialites, mulheres que entendiam a natureza transacional de estar perto de alguém como ele. Nenhuma durou mais do que alguns meses, e ele preferia que fosse assim. As relações terminavam sem drama, substituídas tão facilmente quanto a roupa de uma estação. No entanto, a cada ano que passava, tornava-se mais difícil ignorar a sensação de que estava a fugir de algo, mesmo que não pudesse ou não quisesse nomeá-lo. As viagens de negócios mantinham-no em movimento, cada nova cidade mais um palco para interpretar o papel que ele tinha aperfeiçoado, o CEO impulsionado, charmoso e intocável. Mas os aeroportos e os hotéis de luxo tinham uma forma de se confundirem uns com os outros e, nos momentos em que os aplausos se acalmavam, o silêncio parecia mais pesado do que tinha sido. Ele não se considerava um homem com arrependimentos. O arrependimento era uma fraqueza, e a fraqueza não tinha lugar no mundo que ele habitava. Mas de vez em quando, no meio de um dia comum, um pensamento abria caminho como um convidado não convidado. Em algum lugar, Emília estava a viver uma vida sem ele, e ele não sabia se isso o aliviava ou se o aterrorizava. Numa tarde chuvosa, depois de um jantar de fecho de negócio que o deixou estranhamente inquieto, André parou nos janelões do chão ao teto do seu apartamento a observar a água a escorrer pelo vidro. A cidade estendia-se por baixo dele, vibrante e viva, mas tudo em que ele conseguia pensar era numa tranquila vila costeira que não via há anos. Imaginou ruas ladeadas por pequenas lojas, o som das ondas ao longe e o fantasma de uma mulher com cabelo louro a afastar-se dele, a sua figura a desvanecer-se num horizonte que ele escolhera não seguir. Ele disse a si mesmo que não importava. Ele disse a si mesmo que ela não importava. Mas a verdade instalou-se nele como a chuva lá fora, constante, implacável, impossível de ignorar. A colisão inegável. Era final de outono quando a vida, cuidadosamente ordenada de André, colidiu com o passado que ele tinha tentado manter enterrado. A sua empresa tinha sido convidada a patrocinar uma prestigiada gala de caridade no litoral, um evento que prometia o tipo certo de publicidade,
e acesso a doadores influentes. Ele aceitou sem hesitar, vendo-o como mais uma oportunidade para expandir o seu alcance. O local era um restaurante de alta gastronomia, com vista para o porto. O tipo de lugar onde os lustres de cristal derramavam luz dourada sobre mesas de linho branco e o cheiro a marisco fresco se misturava com a brisa salgada das portas abertas da varanda. Era refinado, caro e estava completamente dentro do mundo que ele entendia. No entanto, no momento em que ele entrou, algo no ar pareceu diferente, mas pesado de alguma forma, embora ele não conseguisse explicar por quê. A noite começou como a maioria das suas: apertos de mão, risos educados, conversas sobre contratos e futuras colaborações. Os empregados deslizavam entre as mesas a carregar bandejas de prata com taças de champanhe, e o murmúrio baixo da conversa era pontuado pela explosão ocasional de aplausos ao ser anunciada uma nova doação. André tinha se posicionado perto da varanda a fazer as rondas com um charme praticado quando o seu olhar se desviou pela sala e pousou numa figura que o parou. Emília estava parada perto de uma das janelas altas, o seu perfil iluminado pelo brilho quente âmbar das luzes de cima. O seu cabelo estava mais comprido do que ele se lembrava, as suaves ondas loiras a caírem para além dos ombros, e ela usava um vestido simples, mas elegante, que parecia quase deslocado entre as lantejoulas e joias das outras mulheres na sala. No entanto, ela as eclipsava a todas sem esforço. Ela estava a falar com outro convidado, a sorrir fracamente, mas foi o que, ou melhor, quem estava ao lado dela que fez a respiração de André falhar. Duas meninas pequenas, idênticas em todos os aspectos, com as suas pequenas mãos a agarrarem as saias do vestido de Emília, o cabelo castanho a brilhar sob as luzes, olhos castanhos profundos, que pareciam quase demasiado grandes para os seus rostos, olhavam em redor com uma mistura de timidez e curiosidade, a sussurrarem uma para a outra antes de rebentarem em pequenas gargalhadas. E então, como se sentissem o seu olhar, ambas se viraram para ele. O impacto foi imediato e visceral. Ele viu-se nelas, não de uma forma vaga e imaginada, mas na forma inegável dos seus traços, o arco das suas sobrancelhas, a inclinação dos seus queixos. Os seus próprios olhos olharam para ele a partir dos seus rostos minúsculos e, por um momento, o barulho da gala desvaneceu-se num zumbido distante. O seu coração bateu de uma forma que não batia há anos e uma avalanche de emoções contraditórias se abateu sobre ele. Choque, incredulidade, algo perigosamente próximo da esperança. Emília notou-o então. O seu sorriso desapareceu, substituído por uma quietude que se sentiu como um escudo a ser colocado no lugar. O olhar dela fixou-se no dele, firme e inabalável, e, por alguns segundos, suspensos, foi como se mais ninguém existisse na sala. André dirigiu-se a ela antes mesmo de decidir mover-se, abrindo caminho através da multidão até que parou a poucos metros de distância. Emília, disse ele a sua voz mais baixa do que pretendia, quase hesitante. Ela endireitou-se, levantando ligeiramente o queixo, o velho desafio na sua postura instantaneamente familiar. André? O tom dela era frio, educado o suficiente para o ambiente público, mas a corrente subjacente era clara. Este não era um reencontro bem-vindo. Ele baixou o olhar para as meninas, que agora o observavam com olhos grandes e curiosos. Elas são... Não. A palavra dela foi aguda, final. Ela não lhe deu tempo para terminar,
a sua voz baixando para um quase sussurro destinado apenas a ele. Tu não tens o direito de perguntar. Tu tomaste a tua decisão há 3 anos. As palavras dela atingiram mais forte do que qualquer negócio falhado ou crítica pública que ele tinha enfrentado. Ela virou-se ligeiramente, colocando uma mão no ombro de cada menina, guiando-as em direção à saída, como se pudesse tirá-lo fisicamente do mundo delas ao afastar-se. Ele ficou ali, a vê-las desaparecer na multidão, a sua mente a cambalear com a verdade que os seus olhos já tinham aceite. Pelo resto da noite, ele seguiu os movimentos apertando mãos, conversando trivialidades, mas não conseguia livrar-se da imagem daqueles rostos idênticos ou da acusação não dita nos olhos de Emília. Quando ele saiu do restaurante, o ar noturno frio contra a sua pele, um pensamento tinha se incrustado profundamente na sua mente, inamovível e absoluto. Ele tinha de as conhecer, e desta vez ele não a iria deixar ir embora sem lutar. A persistência do arrependimento. Os dias seguintes foram um borrão de distração e energia inquieta para André. Ele foi para o escritório como de costume, sentou-se em reuniões, assinou contratos e aprovou propostas de projetos, mas a sua concentração estava fragmentada. Cada vez que tentava concentrar-se, a sua mente reproduzia o momento em que as meninas se tinham virado para ele, os seus olhos a ligarem-se aos dele naquele reflexo estranho e inegável. Ele ainda conseguia ver a forma cautelosa como Emília o tinha olhado, o corte afiado na sua voz quando ela disse não, como se pudesse cortar cada pergunta antes de ela ser sequer proferida. Ele tinha sido confrontado com não inúmeras vezes na sua carreira, mas nunca assim. Este não era a rejeição de uma proposta de negócios. Era um muro construído a partir da dor, da traição e de anos a viver sem ele. Ele descobriu onde Emília trabalhava numa semana, embora não fosse difícil. A vila costeira era pequena, o tipo de lugar onde as pessoas notavam rostos novos e se lembravam dos antigos. Ela fazia turnos numa pequena pastelaria perto do cais, um lugar com cartazes pintados à mão, cadeiras de madeira branqueada e o aroma a pão acabado de fazer que flutuava para a rua. A primeira tentativa de André de entrar pareceu quase absurda. Isto estava muito longe do seu mundo de clubes privados e salas de jantar executivas. No entanto, quando o sino da porta tocou e ele entrou, apercebeu-se de que o lugar lhe assentava bem. Era quente e acolhedor, o tipo de lugar que te fazia esquecer a pressa lá fora. Emília estava atrás do balcão, o cabelo preso num coque solto, um leve rubor nas bochechas devido ao trabalho. Ela levantou o olhar quando ouviu a voz dele a pedir café e, por uma fração de segundo, houve algo desprevenido na sua expressão. Surpresa, talvez até um vislumbre da mulher que ele outrora conheceu, antes que as persianas voltassem a descer. Ela o serviu com indiferença educada, as suas palavras curtas, mas não lhe disse para ir embora. Isso foi o suficiente para ele continuar a voltar. Durante as semanas seguintes, ele tornou-se um cliente regular. Às vezes, ele parava para tomar café, às vezes para almoçar e, ocasionalmente, via as meninas numa mesa de canto, a colorir ou a ler, enquanto esperavam que a mãe terminasse o turno. No início, elas estavam cautelosas com ele, a olhá-lo por cima das bordas dos seus livros, a sussurrar uma para a outra naquela linguagem privada de gêmeas. Mas, lentamente, a sua reserva começou a derreter. Numa tarde, quando Emília tinha ido para os fundos, uma das meninas ofereceu-lhe timidamente um lápis de cera e apontou para o seu desenho. Era um desenho desordenado, mas encantador,
de um homem alto de mãos dadas com duas figuras mais pequenas. Ele não precisava de perguntar quem elas supunham ser. Emília notou a crescente ligação, mas não fez comentários. Os olhos dela seguiam cada interação, a sua expressão ilegível, mas ela não interferia. André teve o cuidado de não pressionar demasiado. Ele perguntou sobre as meninas, a escola, as atividades favoritas, mas nunca sobre o pai delas. Às vezes ele trazia pequenos presentes, nada extravagante, um livro que achava que elas gostariam, uma caixa dos seus pastéis favoritos, de uma padaria que ele tinha encontrado na cidade. As meninas começaram a cumprimentá-lo abertamente, os seus rostos a iluminarem-se quando ele chegava. E cada vez ele sentia algo a mudar dentro de si mesmo. Pela primeira vez em anos, a sua presença na vida de alguém não era medida em termos de negócios fechados ou influência ganha. Estes momentos eram simples, quase frágeis, e, no entanto, tinham um peso que o inquietava da melhor maneira possível. Ele encontrava-se a ficar depois de o seu café ter acabado, a observar a forma como as meninas riam juntas, a forma como Emília se movia pela pastelaria com uma eficiência tranquila, a forma como a luz da tarde se refletia no cabelo dela. Ele começou a ver o que tinha perdido todos estes anos, não apenas nela, mas em si mesmo. Ainda assim, a verdade não dita pairava entre eles. Ela não o tinha perdoado e não tinha admitido o que ele já sabia nos seus ossos. Mas pela primeira vez desde aquela noite no seu apartamento de luxo, André sentiu algo mais poderoso do que o arrependimento. Sentiu determinação. Ele tinha se afastado uma vez, convencido de que tinha razão. Agora, ele tencionava ficar, mesmo que isso significasse derrubar todos os muros que ela tinha construído para o manter de fora. O ponto de viragem. Era um sábado à tarde, quando aconteceu o inesperado, o tipo de momento que move a terra debaixo dos teus pés, sem aviso prévio. A pastelaria estava movimentada, o ar cheio do som de chávenas a tilintar, conversas baixas e o assobio ocasional da máquina de expresso. André tinha parado, como costumava fazer agora, a planear levar as meninas ao parque após o turno de Emília. Elas estavam sentadas na sua mesa habitual, perto da janela, a colorir com concentração séria, quando um grito agudo cortou o burburinho acolhedor do quarto. Uma das gêmeas, Sofia, vamos dar o nome Sofia a uma das filhas, dado que o original era Sofia, tinha escorregado da sua cadeira ao tentar alcançar um lápis de cor no chão. Caiu desajeitadamente, o impacto a fazê-la rebentar em lágrimas. Antes que Emília pudesse alcançá-la, André já se estava a mover. Ajoelhou-se ao lado de Sofia, a falar em voz baixa, a sua voz baixa e firme, enquanto verificava o seu braço e joelho. Ela agarrou-se a ele sem hesitação, os seus soluços a diminuírem, enquanto ele a assegurava de que estava tudo bem. Ele meteu a mão no bolso à procura de um lenço limpo, a secar-lhe as lágrimas antes de a levantar nos braços. Emília chegou um momento depois a parecer ansiosa, mas parou quando viu a forma como Sofia se tinha aninhado nele, os seus pequenos dedos enrolados no tecido da sua camisa, como se confiasse totalmente nele. O momento pareceu mais pesado do que devia. Emília respirou fundo, observando como André levava Sofia para o balcão e a sentava num dos bancos, ainda a murmurar palavras gentis que pareciam acalmá-la instantaneamente. Ele encontrou o kit de primeiros socorros atrás do balcão sem que lhe dissessem onde estava. Limpou o pequeno arranhão no joelho dela e colocou um penso rápido com o tipo de paciência que não correspondia ao homem impiedoso de que ele se lembrava. Quando terminou, Sofia estava a sorrir novamente,
orgulhosa do seu curativo corajoso. E André estava a sorrir de volta, como se ela lhe tivesse acabado de entregar algo muito mais valioso do que a gratidão de uma criança. Emília ocupou-se na caixa registradora a fingir que não olhava, mas a sua mente já estava a girar. Ela tinha passado anos a convencer-se de que ele não se importava, de que ele tinha ido embora porque o seu orgulho era mais importante do que ela alguma vez poderia ser. No entanto, aqui estava ele não só presente, mas envolvido, a saber instintivamente como consolar uma criança que ele só tinha começado a conhecer. Isso a incomodou de maneiras que ela não queria admitir. O homem que outrora tinha sido tão rápido a julgar, tão relutante em ouvir, estava agora sentado de pernas cruzadas no chão ao lado das meninas, deixando-as entrançar a sua gravata em nós enquanto riam. Mais tarde, quando a pastelaria esvaziou e as meninas correram para apanhar as suas coisas para o parque, Emília encontrou-se ao lado dele. Houve uma pausa, do tipo que parecia esticar o ar entre eles. "Eu odeio o que fizeste", disse ela em voz baixa, com os olhos fixos no balcão em vez do rosto dele. "Odeio que nos tenhas deixado, que nem sequer quisesses ouvir-me." Ela hesitou, a voz mais suave agora. "Mas eu odeio mais que me estejas a fazer acreditar em ti de novo." André não tentou defender-se, não ofereceu desculpas ou explicações. Apenas olhou para ela, o seu olhar firme e inabalável, e disse: "Desta vez eu não vou embora. Não importa quanto tempo demore. Eu não vou a lado nenhum." Algo na certeza do seu tom alojou-se no peito dela, desconfortável, mas inegavelmente real. Ela não respondeu, mas quando as meninas voltaram a correr, ambas à procura das mãos dele, ela não as deteve. Enquanto saíam para o ar fresco da tarde, os três à sua frente, Emília percebeu que os muros que ela tinha construído não eram tão sólidos quanto ela pensava. E isso a assustava quase tanto quanto lhe dava esperança. O despertar da família. A mudança entre eles foi sutil no início, tão gradual que Emília quase podia fingir que não estava a acontecer. André continuou a vir à pastelaria várias vezes por semana, às vezes com a intenção de levar as meninas para fora por algumas horas, outras vezes simplesmente para estar perto delas. Ele aprendeu as rotinas delas, que livros gostavam de ler antes de dormir, que baloiços no parque cada uma reivindicava como seu. A forma como uma delas queria as suas panquecas cortadas em pequenos quadrados, enquanto a outra insistia que o xarope fosse derramado em espiral. As meninas começaram a falar dele em casa sem hesitação, as suas histórias cheias de risos e emoção. E Emília achava cada vez mais difícil lembrar-se porque tinha de manter a guarda alta. Numa tarde de domingo, André convidou-as para a pequena marina logo atrás do cais. Ele alugou um veleiro modesto para o dia, não um dos iates de luxo cintilantes a que ela imaginava que ele podia aceder facilmente, mas um barco simples, que parecia acessível e quente. As meninas gritaram de alegria enquanto subiam a bordo, as suas pequenas mãos a agarrarem o corrimão enquanto o cais balançava por baixo delas. André levou o seu tempo a mostrar-lhes as cordas, literalmente, a ensinar-lhes a apertar nós e a explicar quais as linhas que controlavam as velas. Ele não as apressou nem ficou impaciente quando elas se distraíam. Em vez disso, ele transformou cada momento numa aventura, fazendo com que os mais pequenos detalhes parecessem mágicos. Emília observava de um banco perto da proa, o seu coração dividido em duas direções. Ela via o homem que outrora tinha amado tão ferozmente,
o que a tinha feito acreditar em futuros e promessas. Mas, sobreposto a isso, estava a memória do homem que a tinha acusado de traição e se recusara a ouvir a sua verdade. Ela queria agarrar-se à sua raiva porque era mais seguro, mas a evidência à sua frente tornava isso mais difícil a cada dia. Ele era paciente, envolvente e mais presente do que ela poderia ter imaginado. E as meninas o adoravam. Quando o sol começou a pôr-se, pintando o horizonte em ouro suave e lavanda, André ancorou o barco e preparou um pequeno piquenique no convés. Sanduíches, fruta e limonada para as meninas, vinho para Emília. Eles comeram juntos, os risos misturando-se com o som da água a lamber o casco. Num momento, Sofia, a filha, subiu para o colo de André sem ser convidada, aninhando a cabeça no seu peito. A sua gêmea, Lia, a segunda filha, seguiu-a um momento depois, apertando-se no espaço ao lado dele. André rodeou-as a ambas com os braços e Emília notou a forma como a sua expressão se suavizou totalmente, um tipo de ternura que ela não tinha acreditado que ele fosse capaz de mostrar. Mais tarde, enquanto eles atracavam, Emília ficou junto ao corrimão, a observar como a última luz se desvanecia da água. André juntou-se a ela, a sua voz tranquila, mas firme. "Eu não sei como desfazer o que fiz", disse ele sem olhar para ela. "Eu não posso apagar os anos que perdi e nunca deixarei de me arrepender deles, mas eu posso estar aqui agora. Eu posso ser melhor agora." Ela o estudou por um longo momento, à procura do charme polido que ela tinha chegado a esperar dele, mas não estava lá. O que ela viu, em vez disso, foi uma sinceridade crua, quase vulnerável. Foi desarmante de uma forma que a deixou inquieta. Ela não respondeu imediatamente, mas quando saíram do barco e as meninas deslizaram as suas pequenas mãos para as dele, Emília percebeu que o seu silêncio não era o mesmo que rejeição. Naquela noite, depois de deitar as meninas, ela sentou-se junto à janela com uma manta sobre os ombros. Ela podia ouvir o eco fraco dos risos delas de mais cedo naquele dia, a memória dos rostos delas pressionados contra o lado de André. Ela disse a si mesma que ainda as estava a proteger. Ainda se estava a proteger a si mesma. Mas outra verdade sussurrou através dos seus pensamentos, uma verdade que ela ainda não queria encarar. O homem que outrora lhe tinha partido o coração estava lenta e persistentemente a cozer algo de novo, e uma parte dela estava aterrorizada de que ela quisesse que ele tivesse sucesso. O presente do pai. O inverno chegou à vila costeira com manhãs frias e noites a cheirar a fumo de madeira, as ruas ladeadas por luzes cintilantes à medida que a época natalícia se aproximava. Para Emília, as semanas que antecederam o Natal sempre foram agridoces. As meninas adoravam a magia disso. Decorar a pequena árvore na sua sala de estar, pendurar meias, colar os narizes nas montras das lojas para admirar as exibições. Mas Emília carregava a pontada tranquila de fazer tudo sozinha. Este ano, no entanto, sentiu-se diferente, embora ela não tivesse admitido a si mesma por quê. André tinha se entrelaçado nas suas vidas tão perfeitamente que era difícil imaginar os dias antes do seu regresso. Ele estava lá para a feira de Natal da escola a ajudar as meninas a fazer flocos de neve de papel na sua mesa de aula. Ele estava lá na noite em que visitaram a praça da vila para a cerimônia anual de acendimento da árvore, de pé ao lado de Emília, enquanto bebiam vinho quente, o brilho do abeto gigante a projetar as suas sombras juntas sobre o empedrado. Na véspera de Natal, ele convidou-as para a sua casa na cidade. Emília hesitou no início, desconfiada de cruzar a linha invisível que ela tinha mantido entre os seus mundos.
mas as meninas imploraram, os olhos delas a brilhar com antecipação, e ela encontrou-se a aceitar. O apartamento dele tinha mudado desde a última vez que o viu, menos como uma peça de exibição para revistas, mais como um lar. Os móveis elegantes foram suavizados com mantas quentes. Fotografias emolduradas adornavam a lareira, e no centro do quarto, uma árvore alta o suficiente para roçar o teto erguia-se, coberta de ornamentos que pareciam ter sido escolhidos com cuidado em vez do seu preço. Por baixo dela, os presentes embrulhados estavam empilhados em filas ordenadas, as suas etiquetas escritas com a sua caligrafia ousada e familiar. A noite decorreu com uma facilidade que Emília não esperava. As meninas abriram os seus presentes a gritar por bonecas e sets de arte, enquanto André se ajoelhava ao lado delas, a ajudar a montar uma casa de bonecas de madeira com uma paciência que lhe torceu o coração. Mais tarde, depois de as meninas terem adormecido no sofá, num emaranhado de cobertores, Emília encontrou-se ao lado dele na cozinha. O suave zumbido de uma lista de reprodução de Natal a preencher o silêncio entre eles. Ele serviu-lhes a ambos um copo de vinho, a apoiar-se no balcão enquanto falava. «Eu sei que não posso mudar o começo da nossa história», disse ele suavemente, o seu olhar fixo nas gêmeas a dormir na outra sala. «Mas eu quero mudar o fim. Eu quero ser o pai delas, Emília. Não apenas de nome, mas em tudo o que importa. E eu quero uma oportunidade para estar na tua vida novamente, se tu me permitires». As palavras a apanharam desprevenida, não porque ela não tivesse imaginado que ele diria algo assim, mas pela sinceridade não polida por trás delas. Não houve um grande gesto, nem um discurso ensaiado, apenas um homem a mostrar o seu coração. Ela olhou para ele por um longo momento, os anos de dor e desconfiança a pressionarem contra a quietude quente que se tinha estado a construir entre eles. Ela pensou nas meninas, na forma como elas se iluminavam à volta dele, na firmeza que ele tinha mostrado desde o seu regresso. E pela primeira vez, ela permitiu-se admitir o que tinha estado a sentir durante meses. Ela também queria isto. Emília aproximou-se, a sua voz baixa, mas segura. «Se tu falas a sério sobre isto, André, não é apenas sobre aparecer quando é fácil. É sobre ficar. Todos os dias, não importa o quê». «Eu sei», respondeu o seu tom firme. «Eu não vou a lado nenhum novamente». Algo no seu peito se soltou então, uma tensão que ela não tinha percebido, que ainda estava a segurar. Ela assentiu e, embora não tivessem sido trocadas promessas formalmente, algo mudou entre eles naquela cozinha tranquila, rodeados pelo brilho das luzes de Natal. Mais tarde, quando André levou as meninas adormecidas para o quarto de hóspedes, Emília seguiu-o, a observar como ele as aninhava, com o tipo de cuidado que só um pai podia dar. Ela ficou no limiar, o leve sorriso nos seus lábios refletido pelo calor no seu peito, sabendo que, embora o passado nunca pudesse ser reescrito, o futuro era deles para moldar. E pela primeira vez em anos, ela acreditou que podia ser bonito.